Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor de escola bíblica. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 7, onde o título diz o seguinte: a responsabilidade é individual, certo? O nosso textuário diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Meus irmãos, a nossa verdade prática diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, que nós somos, Deus nos criou, certo? E, meus irmãos, nós vemos aqui que nós precisamos, nos posicionar, certo? E, meus irmãos, em toda ação ela vai gerar uma reação. Que nós possamos se esforçar, certo? Para fazer o correto, porque bênçãos virão, meus irmãos, para aqueles que buscam a Deus, que se esforçam para ser fiel, certo? E maldição vem para os infiéis, para os ímpios, para os apóstatas, certo? Então, para os rebeldes. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma lição muito boa, certo, meus irmãos? Eu até notei aqui na lição, todos nós temos responsabilidades morais e espirituais. Amém, meus irmãos? No final, haverá separação do justo e do ímpio. Sempre vai ser assim, meus irmãos. Sempre vai haver separação, certo? Nós vemos aqui lições passadas, que nós estudamos, quando Deus falava ali para o anjo escriba, certo? Que ele passasse pelo meio da cidade e fosse marcando aqueles que não tinham se corrompidos. Então, meus irmãos, essa separação entre justo e injusto sempre vai ter em qualquer dia, em qualquer época, em qualquer lugar. Meus irmãos, há uma lição muito boa, certo? A leitura da lição está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, que até notei aqui, sempre quando estou lendo aqui, eu gosto de rabiscar, a lição, tudinho. Eu coloquei aqui, olha, o pecado sempre vem sobre o praticante, seja individual ou coletivo. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a lição número 7 é a responsabilidade, ela é individual. Meus irmãos, responsabilidade significa, certo? Responsabilidade significa dever de responder, certo? Pelo próprio comportamento. Certo? Então, a responsabilidade significa dever de responder pelo próprio comportamento. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que quem assume, ainda falando sobre responsabilidade, quem assume e cumpre, certo, suas obrigações. Também é qualidade de quem presta conta às autoridades. Então, meus irmãos, vou repetir, responsabilidade. O significado de responsabilidade é dever de responder pelo próprio comportamento, quem assume e cumpre suas obrigações, e também a qualidade de quem presta conta às autoridades. Nós podemos dizer aqui, meus irmãos, a nossa autoridade maior seria Deus, certo? Então, nossa autoridade maior, perdão. Vamos lá, meus irmãos. Nós vemos aqui, isso é o significado de responsável, de responsabilidade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o irresponsável, certo, que é o oposto de responsável, ele não vai responder, ele não vai querer responder pelos próprios comportamentos, porque ele não assume, certo? Faz coisas erradas, não assume seus próprios erros, certo? Não cumpre suas obrigações, certo? E, meus irmãos, ele não quer prestar conta para ninguém. Isso era o que estava acontecendo com o povo de Jerusalém, certo? Eles pecavam, eles faziam o errado, mas eles não queriam prestar conta diante de Deus. Então, meus irmãos, irresponsável é o contrário de responsável. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia. Meus irmãos, a lição está aqui, lição muito boa, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 20, Nós vemos aqui que, vou ler aqui, olha. A alma que pecar, que é onde foi lido o textuário, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, certo? Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então nós podemos dizer aqui, meus irmãos, que o pecado, certo, trará castigo.
o pecado sempre traz castigo, certo? Seja individual ou coletivo, certo? Sempre vai ter trazer castigo, certo? Versículo 21 diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, certo? E guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, ele não morrerá, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, desculpe o barulho, porque a rua é um pouco barulhenta, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, versículo 21. Se o ímpio se converter, ou seja, aquela conversão, não é isso, do pecador, do ímpio, daquele que estava nas trevas e vem para a luz, certo? Ele será punido, mas não com a morte. Porque, meus irmãos, toda ação, certo? Toda ação gera uma reação. Porém, meus irmãos, por exemplo, aquelas pessoas que passaram boa parte da vida acabando com o seu corpo, né? Bebendo muito, né? Fumando, usando drogas, se prostituindo, tudo, meus irmãos, isso vai gerar consequências tanto espirituais como físicas para o seu corpo, porque ele está acabando com o seu corpo, né? Está destruindo o seu corpo. Se ele se converte, meus irmãos, ele não será mais réu do inferno, certo? Porque ele se converteu, ele passou a praticar a justiça, meus irmãos, e a Bíblia diz que aquele que se converte, meus irmãos, é como se as suas obras fossem jogadas no fundo do mar, como diz a Bíblia, certo? Porém, meus irmãos, aquela destruição que ele causou no seu corpo ainda vai causar danos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, claro que um dia nós iremos partir desse mundo, certo? Mas aquele que passou, o que eu estou querendo dizer? Que aquele que passou uma vida, né, de rebeldia, destruindo o seu corpo, tudinho, mesmo que acabe com sua saúde, mas ele se convertendo, a sua alma será salva, certo? Pode, devido às coisas que ele praticou, as coisas erradas, destruindo o seu corpo, nós podemos que ele pode até, pouco tempo depois, por alguma doença ou por alguma coisa, vir a perecer. Mas a sua alma será salva, amém, meus irmãos? Então nós temos aqui, meus irmãos, se o ímpio se converter e volta, só que aqui, meus irmãos, está falando de obras, certo? Eu só apenas dei um exemplo, certo? Principalmente nos dias de hoje, né? Que muitas pessoas que estavam no mundo das drogas, muita bebedice e tudo, meus irmãos. Nós vemos, meus irmãos, que foi destruindo o seu corpo aos poucos. Mas nós vemos, meus irmãos, que Deus é um Deus que restaura, certo? Quando nós buscamos a Deus, bênçãos vêm da parte de Deus. E entre essas bênçãos vem curas, tanto espirituais como curas físicas, né, da parte de Deus. Vem cura, certo? Vem bênção, vem esperança, vem prosperidade. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a Deus e, meus irmãos, e ensinar e pregar o Evangelho é isso, é mostrar para o ímpio, certo? É mostrar para o ímpio que ele deve se converter, que existe um caminho, que existe uma salvação, certo? Que existe um caminho de esperança, um caminho de bênção. Amém, meus irmãos? Então, se o ímpio passou a se converter, se ele se converteu dos seus pecados, guarda os mandamentos de Deus, nós vemos aqui, meus irmãos, que ele não morrerá, certo? E viverá, certo? Versículo 23, meus irmãos, diz o seguinte: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos. Então, meus irmãos, Deus, certo? Ele não se alegra com a morte do ímpio, certo? Versículo 23, nós podemos ver aqui. Então, meus irmãos, olha aqui, versículo 22, eu pulei o versículo 22, e assim, olha: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então, meus irmãos, é como se, quando a pessoa se converte, é como se Deus apagasse suas más obras, né? Esquecesse. Por isso que, meus irmãos, se converter é tomar um novo caminho, tomar um novo rumo, certo? Que rumo é esse? O rumo da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é a mente de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer isso. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Isso é uma pergunta. Então, meus irmãos, versículo 21 diz que se o ímpio se converter, ele viverá. Já no versículo 24 é o contrário. Se o justo cometer iniquidade, ele morrerá. Porque, meus irmãos, a vida, certo, está em Deus. Então a vida, meus irmãos, a vida está em Deus, certo? Se nós fazemos o que Deus não quer, nós morreremos. Isso
é assim. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, continuando no versículo 24, diz: todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão, com que transgrediu, no seu pecado, com que pecou, nele morrerá. Então, meus irmãos, se o justo se desviar dos caminhos de Deus, até a sua justiça que ele praticou antigamente, na época que ele servia a Deus, serão esquecidas, não serão lembradas no dia do juízo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Então, a lição, ela repete várias vezes, não é isso? Que se, versículo 26, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, ele morrerá. Versículo 27, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando juízo e justiça, conservará sua alma em vida. Então, meus irmãos, ou seja, aquele que pratica a justiça, ele viverá. E aquele que pratica a iniquidade, o pecado, ele morrerá dos seus próprios pecados. Então, meus irmãos, olha aqui, de uma forma mais simples, o pecado, certo, é um ato individual, certo, porque nasce dentro do nosso ser, vem de dentro para fora, do nosso coração, do nosso interior, certo, da nossa mente, que é onde nós maquinamos, de onde nós fazemos criamos o nosso intuito, certo? Seja para o bem, seja para o mal. Então o pecado é um ato individual, mesmo que praticado coletivamente, certo? Antes nasce no coração de cada indivíduo. Então, meus irmãos, o pecado sempre vai ser destrutivo, certo? Mas porque nós possamos se alegrar na presença de Deus. Meus irmãos, certo? Nós vemos aqui o capítulo 1, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, diz o seguinte: sobre a máxima usada em Israel. Certo? É o primeiro capítulo. O primeiro tópico aqui do capítulo diz o seguinte: uma máxima equivocada. Então, meus irmãos, uma máxima, o que é uma máxima? É uma crendice popular, certo? Então, uma máxima, certo? Uma máxima, como diz aqui a lição, é uma crendice popular, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que crendice era essa? Era essa parte aqui, olha. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram, certo? Então os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram. Versículo 2, onde foi lido aqui a lição, certo? Então nós vemos aqui. Essa crendice popular, meus irmãos, se baseava, certo, em uma interpretação equivocada, certo? Vamos lá, que interpretação equivocada era essa? Vamos olhar aqui, meus irmãos, no livro de Êxodo, certo? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 diz o seguinte: Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz o seguinte: olha, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, meus irmãos, veja aqui, isso aqui era, certo? Isso aqui era uma interpretação equivocada. Porque diz assim, olha, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, meus irmãos, essa maldição, certo, que é para aqueles que aborrecem a Deus, só vai se perpetuar de geração em geração, meus irmãos, se aquela geração posterior, certo, cometer as mesmas iniquidades de seus pais, certo? Então, meus irmãos, se os filhos, certo? Olha aqui, olha, se os filhos praticarem justiça, certo? A maldição não está sobre eles. A maldição, meus irmãos de Deus, o que é uma maldição? A maldição, meus irmãos, é quando Deus deixa de abençoar, certo? Para vocês entenderem, meus irmãos, quando Deus deixa de abençoar, certo? Aí vem calamidades na vida da humanidade, certo? Então, meus irmãos, se os filhos praticam a justiça, eles irão usufruir de bênçãos. Mesmo que seus pais sejam incrédulos, sejam ímpios, mesmo que seus pais aborreçam a Deus. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, mesmo que seus pais aborreçam a Deus, se os filhos praticarem justiça, eles receberão bênção da parte de Deus. Então, meus irmãos, esse versículo aqui, ele se aplica se os pais praticam coisas erradas, aí se os filhos praticam coisas erradas, se os netos continuam praticando coisas erradas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que
a maldição, que é a falta de bênção, virão sobre essa família, certo? Mas o versículo diz assim, olha, versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Então, meus irmãos, olha aqui, vou repetir, faço misericórdia, isso era Deus falando para Moisés, olha, faço misericórdia em milhares aos que me amam. Se nossos pais, se nossos antepassados não buscaram a Deus, mas se eu e você amar a Deus, meus irmãos, nós seremos abençoados. Olha, faço misericórdia, certo? Mesmo que não mereça, mas faço misericórdia para aqueles que me amam, certo? E guardam os meus mandamentos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, mesmo que os pais pratiquem o errado, se os filhos praticarem a justiça, eles receberão bênçãos da parte de Deus. Essa lição também fala aqui sobre Deuteronômio, capítulo 5, não é isso? Deuteronômio, capítulo 5, que ele, na verdade é uma repetição aqui do Decálogo, certo? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, vou repetir. É uma maldição hereditária se os filhos andarem no mesmo caminho de maldição e desobediência e rebeldia que os pais andaram, certo? Versículo 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que quando diz assim, olha, visitarei a maldade na geração seguinte, tem a ver que se os filhos forem rebeldes. Então, se os filhos praticarem rebeldia, certo, forem rebeldes, então maldição virão sobre eles. Maldição é a falta de bênção, certo? É a falta de bênção, de coisas boas da parte de Deus, certo? Se os filhos praticarem a justiça, eles receberão bênção. Se forem rebeldes, sofrerão as consequências. Então, meus irmãos, nós vemos isso aqui. Olha aqui, olha. Maldição. A maldição não é hereditária. Olha aqui, meus irmãos, para quebrar todo paradigma, certo? Vou repetir, olha. A maldição, certo? Ela não é hereditária, certo? Vou repetir de novo. A maldição, certo? Não é hereditária, certo? E qual o significado de hereditário, certo? Vou até separar aqui, olha. Hereditário, que se transmite por sucessão pela pessoa falecida aos herdeiros. Se transmite dos ascendentes, que eram os pais, certo? Que eram os pais ascendentes, aos descendentes, que é os filhos, certo? Por hereditariedade, certo? E o que é hereditariedade? Tem a ver com passado para quem vem depois, né, na sua descendência. Então, meus irmãos, a maldição ela não é hereditária, certo? Vamos dar uma hipótese aqui, meus irmãos. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava lendo um livro, certo? Vou dar esse exemplo aqui que eu me lembrei agora há pouco. Eu estava lendo um livro, isso foi nos Estados Unidos, não lembro qual foi o livro que eu li isso, acho que foi um teólogo falando, e ele dizia o seguinte, que anos atrás, muitos anos atrás, né, 150, 200 anos atrás, fizeram uma comparação entre duas famílias, certo? Uma era crente, certo? Uma família, tanto o marido como a esposa eram crentes, certo? E na sua descendência eles tiveram muitos filhos, depois de 150 anos, eles tiveram 150, 200 anos quase, mas depois, vou repetir, um casal era crente, tanto o homem como a mulher, certo? Eles eram casados, eram crentes, certo? Cristãos, e em 150 anos depois deles, eles tiveram filhos, netos, bisnetos, por aí foi, certo? E teve quase 700 e poucos descendentes, certo? Dentre esses descendentes, muitos foram professores, certo? Teve um que chegou a ser vice-presidente, certo? Teve muitos que continuaram evangelistas, pastores, missionários, certo? Então, quase porque a salvação ela é individual, certo? Por quase, não vou dizer 100%, mas a sua descendência foi abençoada, certo? Dessa descendência veio pastores, missionários, missionárias, professores acadêmicos, vice-presidente. Então, meus irmãos, tudo isso começou com os pais, porque eles buscavam a Deus.
Já essa história, esse livro contado, ele faz uma comparação que foi baseada em história real. Ele faz uma comparação com uma família que não era crente. Eu falei aqui de um casal que era crente, cristão, a sua descendência foi abençoada. Já outra família, a segunda família, era um casal de ateus. Eles não acreditavam em Deus, certo? Eles não acreditavam em Deus, muitas vezes até zombavam dos cristãos, dos crentes, tudinho. E eles tiveram mais de 1.200 descendentes em 150 anos depois da sua história. Filhos, tudinho. Nessa descendência de 150 anos de história, a sua descendência teve mais de 300 que morreram jovens, muitos morreram prematuros, certo? Muitos homens e mulheres caíram no mundo da prostituição, da bebedice, certo? Não foi todos, lógico. Mas o que eu estou querendo comparar é o seguinte, meus irmãos, que quando uma família cristã busca a Deus e ensina seus filhos a buscarem a verdade, certo? Deus vai abençoar aquela descendência daquela família que louva, que busca a Deus. Porém, meus irmãos, eu fiz uma analogia aqui com uma família, um casal que não eram crentes, eram ateus e muitas vezes zombavam dos cristãos. E eles ensinaram seus filhos naquilo que eles acreditavam. Ou seja, eles ensinaram os filhos, meus irmãos, no pecado, certo? Porque quando nós dizemos que não acreditamos em Deus, nós já estamos pecando, certo? Então, comparem essas duas descendências. Uma era de cristãos, Deus abençoou, saíram pastores, missionárias, professores acadêmicos. Teve uns que tiveram empregos simples, mas eram felizes, certo? Teve um que chegou a ser vice-presidente. Então, mas não já os outros. E dessa família de quase 800 descendentes, né, dos cristãos, daquele casal cristão, mais de 300 entre homens e mulheres foram pastores e missionários, certo? E professores de escolas bíblicas, certo? Já outra descendência, eles tiveram mais descendentes, quase 1.300 descendentes num espaço curto de 150 anos. Mas essa descendência, meus irmãos, estava amaldiçoada primeiramente porque não acreditavam em Deus. Mais de 300 morreram prematuros, muitos homens e mulheres caíram no mundo da prostituição, da bebedice, das drogas. Então, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, certo? As bênçãos vêm de Deus, certo? Quando nós somos rebeldes, meus irmãos, a maldição faz parte da vida. Então, essa é a realidade. Porém, meus irmãos, vamos ver, mesmo que nessa família de ateus, certo? Que zombavam dos cristãos, se nascesse um crente ali, meus irmãos, essa maldição ela era quebrada, certo? Porque, meus irmãos, a maldição está sobre os rebeldes, certo? Vou repetir, a maldição está sobre os rebeldes. Quando eu deixo de ser rebelde, meus irmãos, eu vou receber bênçãos da parte de Deus, porque eu estou praticando a justiça. É como aqui, meus irmãos, no versículo 21. Se o ímpio se converter, se o rebelde se converter, certo? Se o ateu se converter, meus irmãos, ele viverá, certo? Então, meus irmãos, a base da vida, meus irmãos, está na obediência, em praticar a justiça. Vou repetir, se nós praticarmos a justiça, nós recebemos bênçãos da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, certo? E já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte aqui da lição. Meus irmãos, ainda falando sobre a maldição hereditária, certo? A maldição hereditária. Nós temos aqui, meus irmãos, o que é uma maldição hereditária? É uma desgraça, certo? Passado a outros, certo? Então, meus irmãos, lembrando, como eu já falei aqui, né? A maldição, que é a maldição do pecado, onde todo ser humano está debaixo da maldição do pecado, ela só é quebrada quando nós recebemos a Cristo, quando nós somos abraçados pela graça divina, certo, meus irmãos? Então, ou seja, olha aqui, olha, estávamos todos fadados à morte, ao sofrimento eterno. Romanos 3, vamos ler aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, certo? Versículo 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo, meus irmãos? Aí, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, quando nós somos abraçados pela graça de Deus, certo? Pela redenção que há em Cristo. Então, meus irmãos, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados,
dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui tudo isso aqui. Olha aqui, olha. Mas Cristo, certo, nos resgatou. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 3, certo? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: portanto, vos peço que não Não, aqui é Efésios, perdão. 3, 13. Diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição. Aqui, presta atenção, meus irmãos, veja. Versículo 13, Gálatas 3, 13. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, todos estávamos debaixo da maldição do pecado, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldito por nós, certo? Depois vocês leiam João 3, 16 ao 19. Então, meus irmãos, nós vemos tudo isso aqui, certo? Olha aqui, meus irmãos, repetindo para ficar bem gravado na nossa mente. A maldição só permanece quando os filhos, certo, continuam nos mesmos pecados dos pais, certo? Então a maldição só permanece quando os filhos continuam nos mesmos pecados dos pais, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a leitura da lição é Ezequiel capítulo 18. Nós vemos aqui, meus irmãos, só para nós entendermos, Ezequiel capítulo 18, versículo do 1 ao 4, fala sobre o tema da profecia, certo? Do versículo 5 ao 18 fala sobre justiça e injustiça dos pais e filhos, certo? É aquele quando Deus fala assim, olha, quando Deus fala ali, né, os pecados dos pais não permanecerão no filho, né? Nem os pecados dos filhos nos pais, certo? Versículo 19 ao 29, a responsabilidade individual, perfeita justiça divina, certo? 18, do 30 a 32, sobre o retorno de Javé, certo? Então nós vemos tudo isso aqui, certo? Meus irmãos, a palavra, ainda no primeiro capítulo, a palavra Jeremias, certo? É escatológica. Nós vemos que tanto Ezequiel como Jeremias falavam sobre essa responsabilidade individual, certo? E nós vemos que Jeremias, a sua palavra que ele utilizou, é escatológica. Escatológica tem a ver com o que vai acontecer no futuro, certo? No futuro breve ou longo, certo? Jeremias, capítulo 30 ao 33, é chamado de livro, apenas esses três capítulos, né? 30, 31, 32 e 33. Do 30 ao 33, é chamado de livro da consolação. Não é a mesma coisa que o livro das lamentações de Jeremias, é diferente, certo? Ou seja, meus irmãos, nessa parte aqui fala que Deus fará uma nova aliança com Israel, certo? Promessa, vocês podem ver, Deuteronômio capítulo 30, versículo do 1 ao 10, fala dessa promessa aqui, certo? Olha aqui, meus irmãos, Deus diz ao profeta Ezequiel, cada um, certo? Cada um é responsável pelos seus próprios atos, certo? Então nós vemos tudo isso aí. E agora, meus irmãos, voltando para essa parte de uvas verdes, certo? Onde nós falamos aqui, ainda no primeiro capítulo, no finalzinho, nós vemos aqui, meus irmãos, que uvas verdes, certo? Uma uva verde, certo? Ela é azeda e ácida, certo? E geralmente, tudo aquilo que é azedo é ácido. E tudo aquilo que é ácido desgasta os dentes. Os nutricionistas, os dentistas, né? Eles dizem que quando você for tomar um suco de laranja, de limão, de alguma fruta ácida, o melhor é tomar em canudo, né? Porque vai ter menos contato com os dentes, porque o ácido, né, do suco ali, daquele suco cítrico, e com o tempo ele vai desgastando os dentes, ele vai tirando aquele esmalte dos dentes. Ou seja, meus irmãos, uvas verdes são azedas e ácidas e, portanto, desgastam os dentes. E essa palavra embotados, certo? Significa gastos, cansados, fracos. Então, tudo aquilo que é ácido vai desgastar o dente. E quando o dente se torna desgastado, ele se torna fraco, certo? Nós vemos aqui, tem uma fruta que ela é típica aqui do Nordeste brasileiro, certo? Que fala sobre ali não sei se você já ouviu falar, tem uma fruta chamada umbu, certo? E tem uma fruta chamada siriguela, certo? Elas têm um pouco de ácido. E quando a gente chupa muito, começa muito essa fruta, tanto o umbu como a siriguela, o nosso dente fica sensível, certo? Porque ela vai criando uma certa sensibilidade nos dentes, certo? E assim eram as uvas verdes, né? Porque eram ácidas e azedas e desgastavam os dentes. Então, meus irmãos, por isso que assim, olha,
aqui. Por isso que diz assim, olha, uvas verdes e dentes embotados, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que isso predominava o pensamento ali dos judeus, certo? A maldição hereditária, certo? Não se aplica aos crentes, certo? 2 Coríntios 5,17, vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, essa maldição ela não se aplica aos crentes, certo? Quando nós recebemos a graça divina, na maldição do pecado cai por terra. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, essa crença, certo, das uvas verdes que embotaram os dentes, fazia parte do pensamento dos exilados na Babilônia. Eles acreditavam estarem sendo punidos pelos pecados dos pais e seus antepassados. Aí eu pergunto aqui, meus irmãos, baseado nessa lição aqui, né, a maldição hereditária, né, porque isso fazia parte, era uma crendice popular ali entre os judeus, certo? Que eles acreditavam que estavam sendo punidos pelos erros dos pais e de seus antepassados, certo? Mas quando eu digo que quando eu afirmo que estou sendo punido pelo erro de outra pessoa, eu estou chamando Deus de injusto. Aí seria Deus, certo? Seria Deus injusto? Então, meus irmãos, seria Deus injusto, certo? Então, por isso que nós vamos olhar aqui, meus irmãos, que no decorrer aqui da lição nós vemos aqui que Deus ele fala a respeito sobre esse pensamento, uvas verdes. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se tornaram embotados. Então nós vemos aqui, meus irmãos, seria Deus injusto, certo? Isso era o que eles estavam afirmando aqui. Vou parar por aqui e já iremos iniciar outra lição aqui. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, uvas verdes, certo? Se retratava dos pecados, certo? E as consequências eram os dentes embotados, certo? Então, meus irmãos, uvas verdes eram os pecados, certo? Ou seja, nossos pais comeram uvas verdes, nossos pais pecaram e os filhos ficaram com os dentes embotados. E os filhos pegaram as consequências. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que o pecado, certo, ia se acumulando, mas a culpa do cativeiro, certo, ia se acumulando geração após geração, certo? Uma geração pecava, a outra pecava, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que poucos eram que se voltavam para Deus, certo? Então o pecado ia se acumulando, mas a culpa do cativeiro era deles mesmos. Era daquelas pessoas contemporâneas naquela época, certo? Daquelas pessoas que estavam vivas naquela época, certo? Então, meus irmãos, através de profeta, Deus proibiu, certo? Deus proibiu o povo, certo? De recitar esse ditado do versículo 3. Esse ditado do versículo 3 diz que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com dentes embotados. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus ele proibiu o povo de recitar esse ditado, porque toda vez, meus irmãos, que o povo estava recitando esse ditado, certo? Eles estavam afirmando de que Deus era injusto. Era um injusto, certo? Então Deus proibiu o povo de recitar esse versículo, esse ditado, né, que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com dentes embotados. Então, meus irmãos, Deus proibiu porque toda vez que o povo falava isso, o povo estava dizendo que Deus era injusto, porque Deus estava fazendo o povo sofrer por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, na verdade, o povo estava sofrendo pelos seus próprios pecados. Então, Deus ele fala para Ezequiel falar para o povo, para os anciãos ali, os exilados. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a justiça, certo? Que a responsabilidade tanto de praticar a justiça como aqueles que praticam o mal, a responsabilidade é individual, certo? Então Deus proibiu, né? Porque quando eu dizia, olha, os pais comeram uvas verdes, eu estava dizendo, nossos pais pecaram, certo? E os filhos ficaram com os dentes embotados. Então os filhos tiveram consequências, ou seja, os pais pecaram, mas o pecado quem pagou foi os filhos, certas consequências. Então, o povo estava chamando Deus de injusto. Então, por isso que Deus proibiu ali do povo recitar esse versículo, esse ditado, certo? Versículo 3. Meus irmãos, capítulo 2 aqui
fala sobre a salvação para todos os seres humanos, certo? Nós vemos, meus irmãos, que a vontade de Deus é que todos se salvem, como diz aqui na lição, certo? 1 Timóteo, capítulo 2, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo... Não, aqui estou lendo aqui. Eu ia ler 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo 5, 2, 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a vontade de Deus é que se salve. E esse capítulo 2, meus irmãos, deixa bem claro. Quem pratica a justiça viverá, certo? Quem pratica a iniquidade morrerá, certo? Então, o que Deus queria dizer para o povo através do seu profeta era isso. Olha, quem pratica a justiça viverá, certo? Quem pratica a iniquidade morrerá. Se aqueles que praticam a iniquidade praticar a justiça, ele viverá, certo? Se o justo praticar a iniquidade, ele morrerá, certo? Nos seus pecados. Então, meus irmãos, era isso que Deus queria ensinar para o povo através do profeta, certo? Então, meus irmãos, ou seja, nós temos aqui o princípio moral da lei da semeadura. Oséias, capítulo 8, versículo 7 e Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler aqui, meus irmãos, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus irmãos, nós vemos aqui as consequências aqui do pecado, não é isso? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é justo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, certo? Como diz aqui a lição, certo? Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos, todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, juiz, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é, certo? Então, meus irmãos, nós vemos isso aqui, certo? Olha aqui, meus irmãos, se o ímpio deixar deixar a vida pecaminosa, certo? Como nós já falamos aqui no início, ele viverá, certo? Se o justo deixar a sua justiça, versículo 24, ele morrerá. Você pode ver Lucas capítulo 15, versículo 32, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vamos ler aqui 2 Pedro, certo? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de serem escapados das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, ou a porca lavada ao espajadouro de lama. Certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a lição nos ensina. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o perdão divino, certo, é para aqueles que confessar e deixar. Provérbios 28, 18, Provérbios 28, 13, que diz que aqueles que confessarem os seus pecados e os deixar prosperará, certo? E o arrependimento, Atos capítulo 17, versículo 30. Então, meus irmãos, a funcionalidade aqui do capítulo 2, praticamente, fala sobre isso aqui, né? Se o pecador abandonar a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada, certo? E se o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não será feita memória. Ou seja, meus irmãos, quem pratica a justiça viverá.
quem pratica a iniquidade morrerá. Se o ímpio praticar a justiça, viverá. Se o justo praticar a iniquidade, morrerá. Então essa é a essência do capítulo 2 aqui da lição. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até o capítulo 3, agora vamos iniciar. Meus irmãos, agora voltando à parte final aqui da lição. Meus irmãos, o capítulo 3 fala sobre sobre a reação de Israel, certo? Aí diz assim, versículo 25, não é isso? Na verdade, uma pergunta, né? Não, na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito, certo? Antes disso, meus irmãos, olha aqui, olha. Deus, quem? Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 6, certo? Deus é um juiz justo, Salmo 7, 11, certo? A lição fala aqui, meus irmãos, toda alma que pecar, certo? Então, alma se refere à pessoa, certo? Então, toda alma que pecar se refere a cada pessoa que pecar, certo? Aí na lição 3 aqui, meus irmãos, no capítulo 3, fala sobre assim, olha, não é o meu caminho direito? Uma pergunta, certo? Isso, no caso, seria Deus falando, né? Não é o meu caminho, o caminho de Deus direito, certo? Deus faz essa pergunta ao profeta. Não são os vossos caminhos tortuosos, se referia ao povo, certo? Nós podemos ver tudo aqui. Então, meus irmãos, esse estilo de linguagem, né? Nós podemos encontrar, meus irmãos, Deus fazendo pergunta, não é isso? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, Êxodo capítulo 4, 14, certo? Marcos 12, 24. Nós vemos aqui, meus irmãos, sendo utilizado o mesmo estilo de linguagem, certo? Por exemplo, aqui, Marcos capítulo 12, certo? Marcos capítulo 12. Marcos 12, 24. Diz o seguinte, olha. E Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então aqui se fala do mesmo estilo de linguagem que foi usado aqui, meus irmãos. Olha aqui, a lei, certo, da responsabilidade individual, ela é justa, certo? Ela vai retribuir, certo, segundo as obras de cada um. Se for justo, será bênção. Se for pecador, maldição. Então a justiça, meus irmãos, olha aqui, olha, a justiça, certo? Ela é manifesta no castigo do pecador e na premiação do justo. Então a justiça, ela é manifesta no castigo do pecador e na premiação do justo, certo? Na premiação ali do justo, certo? É onde nós seremos justificados ali, meus irmãos, a igreja de Cristo, ali no arrebatamento. A lição também fala, meus irmãos, sobre pecador contumaz, né? O que seria essa palavra aqui, ó, contumaz? Seria uma pessoa teimosa, insistente no erro, certo? Que desenvolve hábito costumeiro, aquela pessoa que insiste no erro, né, em praticar o errado. Por isso que é pecador contumaz, certo? Meus irmãos, lembrando que essa passagem aqui, né, nós vemos aqui que nessa época aqui de Jerusalém, 587, 586, a relação de Deus com o povo era de desonra e aborrecimento. O povo, certo, desonrava a Deus e aborrecia a Deus com os seus próprios pecados. Então, por isso, meus irmãos, certo, que Deus ele é justo, ele pratica, Deus é justo, não há pecado em Deus, e ele proíbe o povo de usar esse ditado popular, né? Que fala assim, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. E estava dizendo que os pais, que os seus antepassados pecaram e os filhos estavam pagando pelos erros dos seus antepassados. Então eles estavam chamando Deus de injusto. Porque quando eu afirmo que eu estou pagando pelo erro de um outro, Deus está me punindo pelo erro de outra pessoa. Então eu estou chamando Deus de injusto. Então, meus irmãos, por isso que Deus proibiu os judeus ali de repetirem esse ditado. Meus irmãos, vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.